Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa da nossa Escola Bíblica. Este lugar que nós temos, muito especial, em que juntos desfrutamos da palavra do nosso Deus. Hoje temos um novo tema. Depois de várias semanas termos tido a oportunidade de partilhar e aprender sobre o tema tão importante que é isto, como nós podemos ser próximos uns dos outros, como podemos relacionar-nos melhor, agora temos um tema muito interessante, que muita gente tem muitas dúvidas sobre este tema, que muita gente se faz muitas perguntas sobre a importância dele e muitas pessoas não o entendem. Estamos a falar do tema de um livro, o nome de um livro, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é, sem dúvida nenhuma, um livro com uma linguagem especial, que muitas vezes o primeiro contacto é difícil de ser compreendido, é difícil de ser vivido e por isso mesmo decidimos que o mais importante nesta escola bíblica é que todos pudéssemos ficar esclarecidos sobre este tema. Por isso vamos estudá-lo durante as próximas semanas. Para começarmos este estudo, temos connosco um convidado especial. Temos connosco o nosso querido José Colasso. José Colasso, obrigada por estares connosco. Obrigado, é um prazer estar aqui. Só a talho de foi, só como início de conversa. É um prazer para mim estar aqui em especial porque eu fui, posso dizer, o criador desta escola bíblica. Há alguns anos atrás tive esta ideia, lancei esta ideia ao departamento próprio e ele foi criado. Passei muitos domingos aqui a gravar, juntamente com outras pessoas do outro lado da câmara, e agora calha-me a mim estar aqui e começar este tema desafiante. Para mim é desafiante, porque eu não sou pastor, eu sou um leigo, mas vou procurar, durante o tempo em que aqui estiver, trazer se calhar uma mensagem de como um leigo olha e que é o que vai acontecer com a maior parte das pessoas que veem e ouvem este programa. Obrigada pela introdução que fizeste, obrigada por estares aqui. Vamos já passar o que é importante, vamos já começar com o nosso sumário. José Colasso, qual é o sumário de hoje? Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, achamos que é um livro muito difícil, como tu disseste. Mas o livro de Apocalipse tem uma mensagem que é uma mensagem que atravessa os séculos. É um livro do passado, é um livro do presente e é um livro que aponta também para o futuro. Porque temos este livro que aponta para o passado, para o presente e para o futuro, e porque ele é tão importante, vamos já abri-lo, porque a nossa escola bíblica é centrada na Bíblia. Por isso vamos já abrir o nosso livro de Apocalipse no primeiro capítulo e no versículo 3. E Apocalipse 1:3 diz-nos o seguinte: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. José, a pergunta que todos nos estamos a fazer, a pergunta que aqueles que nos acompanham em casa se estão a fazer é: do que é que fala afinal este livro de Apocalipse? O livro de Apocalipse abre exatamente dizendo aquilo que ele é e para que é que serve. Há muita gente que diz que são coisas terríveis, será que é isso? Isso é um conceito, nós podemos dizer que é um conceito errado, porque quando nós olhamos para a palavra Apocalipse no seu original grego, que é apokalupsis, significa revelação. E no capítulo 1 e no versículo 1 do livro do Apocalipse, vem logo o que ele quer dizer. Diz: este livro contém a revelação de Jesus Cristo que ele recebeu de Deus. Portanto, o livro de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação. Logicamente que o livro de Apocalipse tem algumas imagens, algumas expressões que muitas vezes podem levar as pessoas a olhar para ele como este livro terrível, como dizias. Mas na realidade, quando nós pegamos desde o capítulo 1 até o capítulo 22 do livro de Apocalipse, nós vamos encontrar a revelação de Jesus. Jesus tinha Portanto, João tinha estado presente com Jesus durante todo o ministério de Jesus e João estava preso na altura em que ele recebe a revelação do livro de Apocalipse. João assistiu presencialmente à morte de Jesus. João esteve com Jesus depois que Jesus ressuscitou, naqueles 40 dias em que Jesus está com eles durante a ressurreição. João assiste à ascensão de Jesus ao céu. E depois agora temos aqui um lapso de tempo, desde essa data até a altura em que João está preso na ilha de Patmos, sozinho, e que ele recebe esta revelação. E esta revelação vai-lhe mostrar
a continuidade do Evangelho. Portanto, o Apocalipse é, no fundo, a continuação do Evangelho de João. E quem é a figura central deste livro? Jesus. O mesmo que no Evangelho. Aquele que estava lá no Evangelho, aquele que fazia, que dizia que Deus tinha amado o mundo de tal maneira que tinha dado o seu Filho unigênito, que depois morre, ressuscita e que nos dá a esperança de um dia nós podermos viver ao lado de Deus pela eternidade. E é este mesmo Jesus que vai ser apresentado agora no livro de Apocalipse. Ele é a figura central. Ele é revelado como este Deus de amor, ele é revelado como aquele que ressuscitou e nos dá a esperança da ressurreição, e ele é também, dá-nos a esperança acima de tudo, conforme ele tinha prometido lá em João no capítulo 14, nos versículos 1 a 3, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei. E agora aqui no livro de Apocalipse nós vamos encontrar novamente o cumprimento, vamos lhe dizer assim, ou a garantia, novamente a garantia desta promessa que Jesus fez lá no Evangelho de João. Por isso mesmo, aquilo que está relatado em Apocalipse tem a ver com isso mesmo, não é? Quais são os momentos ou quais são os acontecimentos que são relatados neste livro? Portanto, por um lado, ele vai revelar Jesus, quem é Jesus e o trabalho que ele vai continuar a fazer. Temos algumas imagens logo no capítulo 1, onde João vê Jesus caminhando no meio dos sete candelabros. Ora, o candelabro era um dos móveis do santuário. Um dos símbolos, não é? Portanto, que tinha um forte simbolismo, porque ele vai representar também a própria igreja. Exato. E vemos Jesus caminhando no meio desses candelabros. Depois vamos encontrar Jesus, sendo dado a Jesus diversos nomes. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e sou o fim, eu sou aquilo que estive morto e que estou vivo. Portanto, vamos encontrar aqui muito simbolismo dado ao próprio Jesus, que é, no fundo, uma esperança também para cada um de nós. E acima de tudo, o livro volta a reforçar isto, o livro dá-nos uma garantia de um futuro para cada um de nós. O objetivo é esse, mostrar-nos que há um futuro para cada um de nós. Mas a forma como este livro, João, quando escreve o Evangelho de João, ele escreve com uma linguagem muito diferente da linguagem do Apocalipse. Ainda que seja a continuidade daquele livro, a linguagem usada aqui é uma linguagem muito diferente, é uma linguagem com muitos símbolos. Nós conseguimos compreender essa linguagem de símbolos que aqui é apresentada? Porquê? Porquê é que é escrito assim? Qual é o objetivo? João estava preso. Exato. E tal como acontece hoje quando existem comunicações secretas, não é? As pessoas muitas vezes usam comunicação cifrada, usam códigos para essa... E se a gente vê filmes da Segunda Guerra Mundial, não é? A gente encontra aquelas máquinas de escrever próprias que eles utilizavam. E João, como estava preso e tinha uma mensagem a comunicar para fora da ilha de Patmos, onde ele estava preso, porque ele não sabia quando é que seria libertado dali. Exato. Então ele escreve e conforme ele recebe indicação, ele escreve uma mensagem para 7 igrejas da Ásia, que no fundo representavam a totalidade das igrejas. Então agora João vai utilizar uma série de símbolos esses que ele tem consciência que toda a Bíblia, porque o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia, embora não tenha sido o último livro a ser escrito, não é? Mas ele é o último livro da Bíblia. Mas se nós olharmos para o Apocalipse, ele é quase que uma reprodução de todo o Velho Testamento. Exato. Portanto, encontramos muitas e muitas expressões do Velho Testamento no livro de Apocalipse. E vamos encontrar o decifrar dessas chaves, o decifrar desses símbolos, desses códigos, vamos encontrá-los na Palavra de Deus. É esta a maravilha da Palavra de Deus. Ela apesar de parecer difícil, ela no fundo torna-se fácil porque ela própria se revela às pessoas, ela própria. E nós temos um exemplo disso logo aqui no capítulo 1 e no versículo 16, onde ele diz que fala de 7 estrelas, não é? 7 estrelas, o que é que são 7 estrelas? Mas à frente, no versículo 16, ele diz que as 7 estrelas são as 7 igrejas. Portanto,
ele vai ajudar. E como encontramos expressões como esta, vamos encontrar outras expressões nas Sagradas Escrituras que nos ajudam a identificar cada um dos símbolos que ali é apresentado. E então, podemos ter a certeza que, quando nós formos estudar agora, durante estes dias, durante estas próximas aulas bíblicas, o livro do Apocalipse, aquilo que nós vamos explicar não vai ser inventado da nossa cabeça, não é a nossa interpretação do que aquele símbolo lá está. Existe na Bíblia a resposta e a explicação para cada um daqueles nomes que ele vai apresentar. E isto é muito bom, porque nós temos a certeza que não é de invenção humana, é a própria Bíblia que se vai explicar, nós só vamos ajudar a compreender os sítios onde existe lá a resposta, não é? Embora aconteça muitas vezes que há uma tentação por parte das pessoas. Daí voltarmos à primeira pergunta. O livro do Apocalipse parece um livro difícil, parece um livro... E nós vemos muitas vezes Apocalipse Now, não é? O filme do Coppola, que fala sobre a guerra do Vietnã, não é? Toda aquela tragédia na guerra do Vietnã. Apocalipse não tem nada a ver com aquilo. Não. Uma mensagem que nos fala da revelação de Jesus, porque utilizar aquele nome para aquilo? É porque a pessoa não vai à palavra de Deus procurar o verdadeiro enfoque. Qual é o verdadeiro enfoque da palavra de Deus? Desde o Gênesis ao Apocalipse, e eu gosto especialmente, e outra pessoa falará disso, eu não quero estar a falar nisso, eu gosto do capítulo 22 do livro do Apocalipse. A esperança que o capítulo 22 do livro do Apocalipse traz a cada um de nós. E o enfoque está exatamente na promessa que Jesus faz. Quando nós começamos lá no livro de Gênesis e chegamos ao capítulo 1, ao capítulo 3, versículo 15, depois do homem ter pecado, Deus faz a promessa de salvação. Chegamos passados 4.000 anos, vemos que essa promessa se cumpre, não é? Mas essa promessa se cumpre, mas não se cumpre completamente, porque ela só se irá cumprir quando Jesus, conforme o livro de Apocalipse vai revelar também, quando Jesus voltar e nos levar para junto de si e formos habitar naquele lugar que é descrito no capítulo 22 do Apocalipse. Mas eu guardo para quando nós chegarmos ao capítulo 22... Estamos todos ansiosos com isso, de certeza. Estou deixando aqui água na boca às pessoas para que elas vão e, quem sabe, aproveitem estas dicas e vão elas próprias ler. Eu, por acaso, utilizo, e às vezes até recomendo às pessoas, que utilizem uma versão mais atual da Bíblia. Eu utilizo a Bíblia, que é uma tradução que é a Bíblia para Todos. É uma Bíblia muito fiel e que tem uma linguagem muito mais fácil. Portanto, quem sabe, seja esta uma recomendação para as pessoas também e vão encontrar uma descrição fantástica daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, nós agarramos, temos o enfoque de Apocalipse ajuda-nos a compreender então que o centro de toda esta história, o centro da Bíblia, está o enfoque de toda a Bíblia, o clímax dela vai até o último livro. Porque o clímax da Bíblia, ou aquilo que é o impacto desde o versículo 3, é a salvação do homem, e essa vai acontecer, como diz o capítulo 22, naquele momento, naquele dia. E Apocalipse é aquele livro que... É quando... sabes que eu gosto muito de... Quando eu começo a ler um livro, eu vou-te fazer uma revelação que é muito engraçada. Eu nunca leio um livro inteiro sem ler primeiro o último capítulo. Isto é uma coisa que toda a gente diz, mas tu perdes o mais importante. E eu tenho... Mas tu és mulher, tu és cusca. Sou cusca. E então a primeira coisa que eu faço é ir ler o último. Isto aconteceu-me com a Bíblia. E tive 3 meses sem tocar na Bíblia. Porque comecei com o Apocalipse e assustei-me. Porque eu não percebia nada do que lá estava escrito. Mas... este livro é assim, se não lês mais nada, só lês o último capítulo, só o último livro da Bíblia, o último livro da Bíblia vai-te falar sobre o mesmo que fala Gênesis, que fala de todos os livros até ao final, mas ele fala-te com uns pormenores muito mais específicos, tudo aquilo que vai acontecer no grande dia em que vamos estar com Jesus. Esse é um dos grandes pontos do livro do Apocalipse. Sem dúvida nenhuma. Eu há bocado falava no texto de João 14, 1 a 3, onde Jesus diz: vou preparar-vos lugar, e se eu for-vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando nós vamos ao capítulo 22 do livro do Apocalipse, eu vou aproveitar para ainda dar mais água na boca. Há aqui 3 textos onde Jesus, quando se revela a João, quando vem falar com João, ele destaca isso. No capítulo 22, no versículo 7, ele diz assim: eu virei dentro em breve. Mais à frente, no versículo 12, ele volta a dizer: mas atenção, eu virei muito em breve e trarei comigo a recompensa para dar a cada um. E depois, mais à frente, no versículo 20, ele volta a dizer: aquele que é testemunha de todas estas coisas diz: sim, vou chegar muito em breve. Isto
É um reforço que nos dá esta garantia, esta certeza de que nós, apesar das dificuldades em que vivemos nesta terra, momentos muitas vezes tristes, momentos muitas vezes difíceis, mas vamos encontrar no livro do Apocalipse onde o próprio Jesus diz que Ele foi nos preparar um lugar onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E sem dúvida nenhuma que isto é uma mensagem de esperança para cada um de nós. Nada tétrico, nada que nos meta medo. Portanto, se ainda não leram o livro do Apocalipse, aproveitem estas dicas para ler o livro do Apocalipse e vão encontrar mensagens espetaculares nele. Porque ele é muito bonito, ele é cheio de mensagens muito importantes, mensagens que podem transformar a nossa vida, tem que ser lido com algum cuidado, porque ele foi escrito num momento, como tu nos explicaste, num momento em que alguém estava sozinho, num sítio em que não podia falar sobre estas coisas, ele estava preso por falar sobre estas coisas e então ele encontrou uma forma de falar delas, por outras palavras, de maneira que fosse compreendido por aqueles que falavam a mesma linguagem, que também eles queriam saber sobre a volta de Jesus. É um pouco aquilo que eu estou a fazer aqui, eu estou a falar numa linguagem numa linguagem leiga, não é? Quando se calhar muitas das pessoas que por aqui passam falam numa linguagem mais teológica, não é? Que às vezes torna-se um pouquinho pesado, porque às vezes as pessoas distraem-se um pouquinho, não é? O nosso objetivo é sempre, ao contrário, falar com claridade, com facilidade, porque na verdade o que é mais importante, Jesus sempre falou de forma simples. O que é mais importante, ele falou de forma simples e esse é o lema daqui do nosso programa. E ele próprio utilizava imagens quando queria falar. Utilizava as parábolas, utilizava imagens a falar. Por isso ele vai utilizar também estes símbolos, voltamos a falar dos símbolos, para nos ajudar a compreender melhor aquilo que ele tem, aquilo que ele nos quer revelar aqui. Obrigada, José. Obrigada porque tu nos ajudaste a fazer esta introdução maravilhosa a este livro. Acredito que todos estamos com água na boca, mas o mais importante é que já só com esta introdução nós já podemos tomar decisões importantes, já podemos aprender fazendo, porque a palavra de Deus ela é prática. Então, o que é que eu hoje, depois de já ter ouvido toda esta explicação sobre o livro do Apocalipse, o que é que eu hoje já posso fazer na minha vida? Há bocado dizia que há cerca de 6.000 anos atrás o homem meteu a pata na poça, vamos utilizando uma linguagem muito popular. O homem errou, o homem pecou, o homem desviou-se da vontade de Deus. Deus faz-lhe uma promessa, que é a promessa de salvação, que é a promessa de um dia restaurar todas as coisas conforme elas eram quando saíram das mãos de Deus lá no Jardim do Éden. Por isso, Deus é a primeira pessoa interessada, Jesus é a primeira pessoa interessada na nossa salvação. E ao longo de todas as Sagradas Escrituras nós encontramos reiteradas vezes Deus a dizer-nos isso, que um dia nós iremos viver ao seu lado pela eternidade, num lugar onde não existirá, como eu dizia há pouco, nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dores de cabeça, nem dores nos pés, nem dores das costas da vida difícil que nós temos aqui, mas que um dia viveremos ao lado de Deus pela eternidade. O livro do Apocalipse é a garantia disso. O livro do Apocalipse mostra-nos esse Jesus que nos ama, esse Deus que nos ama. E tu podes ter a certeza que estás incluído ou incluída nesse plano de salvação que Jesus está a preparar para cada um de nós. Ele virá outra vez, levar-nos-á para junto de si. E tu podes ser um candidato a viver ao seu lado pela eternidade. Basta que aceites a sua vontade expressa na sua palavra. Com este convite maravilhoso a fazer parte daqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, terminamos o programa de hoje. Temos muito mais para conversar, temos muito mais para aprender sobre o livro do Apocalipse. Por isso queremos também fazê-lo na sua presença, na sua companhia. Contamos consigo. Até já!